O próximo tema que a gente traz aqui, inclusive foi tema de uma reportagem sua publicada na Folha de São Paulo. É uma entrevista com a antropóloga Beatriz Matos, que é diretora da área de indígenas isolados. É a viúva de Bruno Pereira, do indigenista Bruno Pereira, e ela traz uma afirmação de que indígenas isolados vivem em risco sem o fortalecimento da FUNAI. O que significa isso, Rose? Que dados que você tem sobre isso para a gente? Olha, Rafael, essa fala da Beatriz Matos, ela é muito importante. Nós estamos na Semana dos Povos Indígenas e é importante que esse assunto sobre os isolados, ele venha à tona, ele ganhe o espaço de discussão da mídia e consiga pautar as ações públicas, as políticas públicas do governo. Eu entrevistei, a gente já trouxe aqui alguns textos algumas vezes, do Bruno Pereira, que era considerado, foi morto lá no Vale do Javari, a gente sabe que foi assassinado brutalmente, e era considerado um dos principais especialistas nesse assunto em relação à questão dos isolados. A Beatriz, ela está nesse grupo também de pessoas que são especialistas, atuantes e dedicam a vida em defesa da vida dessas populações e do direito delas, né? Então, assim, é altamente sensível. Se todos os indígenas precisam da atenção e da política pública do Estado por meio da FUNAI, os isolados precisam muito mais. A vida deles depende muito mais de uma estruturação da FUNAI. A gente viu o desmonte, o sucateamento da FUNAI durante o governo Bolsonaro. Em 3 meses do governo Lula, isso ainda não foi alterado. E nem seria alterado tão rápido, porque existe uma questão estrutural. E essa questão estrutural, para ser organizada, ela precisa de boa vontade política, das articulações, porque são muitos os detalhes, e também de orçamento. Esse é um principal problema, e a gente perguntou ao longo dessa entrevista sobre todas essas questões para Beatriz Matos. Ela, com muita competência, com muito domínio de dados, traz esse enquadramento e traz também a opinião dela sobre este novo momento, né, de quem atua na defesa dos direitos indígenas e está por dentro do governo, podendo participar da execução e da construção da política pública, o que é algo muito importante mesmo. Então, é isso que traz aí a entrevista da Beatriz Matos, a entrevista de segunda da Folha de São Paulo, que fala na Semana dos Povos Indígenas, que trata especificamente sobre essa questão dos isolados. Como você chamou a atenção, pelo menos 28 povos indígenas isolados vivem na Amazônia brasileira. Boa parte deles, grande parte deles, vive no estado do Amazonas, muitos ali no Vale do Javari, que é uma terra demarcada. No entanto, o mundo inteiro sabe dos riscos que eles sofrem hoje com essas invasões. Há ainda situações muito delicadas, que nós tratamos aqui várias vezes, no Exclusiva, na coluna, que são aquelas áreas que não são demarcadas, mas que eram protegidas pela portaria de restrição de uso, um instrumento ali burocrático da FUNAI que não funcionou, né? Foi totalmente desviado durante o governo federal, do governo Bolsonaro, investigados, né? São investigados em operação que foi deflagrada lá relacionada a Ituna e Itatá, no Pará, mas especificamente no estado do Amazonas, nós temos dois territórios onde há presença de isolados, foi extremamente fragilizado, que é Jacareúba Catauixi, uma terra indígena que ficou mais de um ano sem essa renovação da portaria de restrição de uso, que aconteceu por força da Justiça Federal só no finalzinho do ano passado. E aí tem também a comprovação de um grupo, né, do Mamoriá Grande, também no sul do Amazonas, mas essa é a situação mais delicada, Rafael, porque sequer medidas internas de restrição de uso ainda estão sendo colocadas para essa população. Isso é mais delicado ainda, porque eles não têm ainda ações nem burocráticas em relação à defesa da vida deles, e isso tem uma continuidade nesse início do governo federal, do governo Lula.